Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos dar aqui continuidade à terceira parte da história de Jó, né? A gente já fez uma introduçãozinha, falou sobre algumas situações que já aconteceram na vida dele. Para você entender esses vídeos, esse vídeo e os próximos vídeos, é necessário que você assista os vídeos, é essencial que você assista os primeiros vídeos. Eu avisei no primeiro vídeo, mas vou estar também avisando neste, o referencial bibliográfico do que nós vamos estar falando aqui. Vou deixar no último vídeo, tá? Então, nós vamos estar falando, e no último vídeo vai estar toda a bibliografia do que nós usamos aqui, tá bom? Bom, no último vídeo nós falamos que Jó enfrentou uma verdadeira guerra na vida dele, e várias situações aconteceram na história dele, e com isso se desvendaram várias coisas, vários momentos de várias situações de corrupção, né, na corte, né, corrupção na corte, acusação injusta ele sofreu, corrupção nas forças de segurança, e nós paramos no último, que foi a corrupção nas forças de segurança, e a gente dá continuidade a partir daqui. Bom, o Jó, ele desenvolveu uma doença, né, e é, que é como se, eu acho que eu até citei isso num dos vídeos, é como se ele falasse assim, olha, já tive isso, aquilo outro, já estão me acusando, já tem tantos problemas, e ainda mais essa doença, né, que diz assim, tá vendo, né, se fosse bom, não estaria com esse tipo de problema, né? Então, às vezes a gente vê muita gente com tantos problemas, tantas coisas, tantas situações, e aí vem, e desenvolve um tumor. Tá vendo? O problema é porque a pessoa é tão complicada que ainda por cima não teve jeito, correu de um lado, correu do outro e foi desenvolveu essa doença, é porque é culpado mesmo. Que Jó fala, esse testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Ele desenvolveu uma doença na pele, e depois ainda ficou muito magro, né? Muito magro. E aquilo ainda olhava, quem olhava para ele ainda falava, olha só, é culpado mesmo, olha só o corpo dele como é que tá. Olha só a vida dele como é que tá, né? Então ele fala o livro fala de vários assuntos típicos de que ele está falando de, de ataques da área da saúde, né? Então fala de rins, de fel, de pele, e várias situações você vai vendo assim que ele vai falando ao longo de todo o livro que ele vai falando desse assunto, né? Nós estamos falando aí de 2.800 anos atrás. Se não é medicina, que tipo de conhecimento que se falava naquela época, mas já se usava. Você vê que já está registrado aí, né? Então vamos dar continuidade. Corrupção no judiciário. Nesses dois capítulos, Jó 9 e Jó 21, a corrupção no judiciário. Deus cobre o rosto dos juízes, se não é ele, quem é logo? Né? O símbolo do direito, né? Da justiça, o símbolo da justiça, é uma mulher com o rosto vendado. E Jó cita isso há 2.800 anos atrás. 2.800 anos atrás. Ele está falando de quê exatamente? Né? Está falando de quê? Pode estar falando exatamente da corrupção. Nesses dois capítulos, eu entendo, tá? É bom que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões, mas eu entendo que Jó tá mostrando sobre a corrupção no judiciário e falando assim, olha, rei, deixa eu explicar para o senhor. No judiciário, há um judiciário, que talvez não um judiciário, assim. Seria como se fosse isso. Que se eu ou o senhor bater no judiciário, eles vão guerrear contra nós. Se o senhor bater no judiciário, como se ele estivesse falando para o rei isso, se o senhor bater no judiciário, o senhor não vai cair na mão de qualquer juiz. O senhor vai cair na mão de alguém que não vai enxergar. É como se dentro eu estou falando da análise que eu tirei a partir do livro de Jó.
tá? Não tem nada a ver com coisas que eu vejo no judiciário fora daqui não. É o que eu vejo, que eu li a partir do livro de Jó, né? Como se Jó estivesse falando, olha, dentro do judiciário tem um judiciário. É como se alguém para atacar um servidor usa de uma estratégia. Alguém para atacar um juiz usa de uma outra estratégia. Alguém para atacar um psicólogo vai usar de outra estratégia. Porque sabe que se atacar com determinadas formas não vai atingir como atingiria uma outra pessoa, porque o psicólogo tem um conhecimento específico. Também o juiz, para atacar um juiz, eles usam provavelmente situações e formas específicas de atacar um juiz, atacar uma autoridade. E o que o Jó está falando é que no judiciário tinha uma situação que ele, caindo lá, ele não sairia. Ele não sairia lá como justo. Ele não sairia de lá ileso, né? O que ele está falando é que o rei, se o rei entrasse numa situação dessa, também ele não sairia. É como se dentro do judiciário tivesse um judiciário que fosse à parte. Que se um juiz precisasse cair numa situação de perseguição, caísse no judiciário, iria viver provavelmente uma situação de perseguição, assim como Jó via a situação que ele estava vendo. Via exatamente isso, era isso que ele via. Era assim que ele sentia e percebia as coisas que ele estava vendo. E aí ele continua, né? Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me incitará com ele? Se eu me justificar, minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. É como se ele estivesse se vendo numa situação que ele não vê justificativa, não adiantar. Se ele fosse justificar, não ia dar certo. Se ele fosse, enfim, não tinha, né? Se ele se declarasse correto, não teria. É como se ele se visse assim diante do judiciário, diante do juiz e diante da circunstância que ele estava vivendo. Tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, eu já falei sobre isso, mas nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente por que esse assunto é tão importante para nós. Né? Afinal de contas, nós estamos falando de 2.800 anos atrás. Por que até hoje nós estamos aqui falando sobre esse assunto? Tá? Vamos continuar. Proteção ou sequestro? Né? Nós vimos aí que os filhos de Jó, eles faleceram, né? Foram 10 filhos, que Jó perdeu, que o vento bateu no deserto, o vento do deserto bateu na casa dele, e o vento do deserto bateu na casa dele, e a casa dele caiu, dos filhos, a casa onde os filhos dele caíram. E o que acontece? Supostamente os filhos dele todos morreram. E o que Jó está falando é: tomara que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? É como se ele estivesse falando assim: olha, eu não aguento mais. Me dera que você me escondesse na sepultura, ou seja, fizesse como ele estava mostrando o que acontecia, o que ele via que acontecia. Ele estava falando assim, como acontece com os outros que simulam a própria morte. Simula a própria morte, mas continua vivendo. Provavelmente numa operação de segurança, né? Tomara que me escondesse na sepultura e até que a sua ira se desviasse de mim, se pusesse um limite e se lembrasse de mim. Mas o que ele está falando, mas morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ele está falando assim, olha, algum caso desse que voltou a viver? O que Jó está expondo é isso. Ele está trazendo o que ele estava vendo e o que ele também percebia. E ele fala: tu para sempre prevalece contra ele e ele passa. Tu mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba. Ou ficam minguados sem que ele o saiba. Mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. A pessoa vai para o enterro do filho, do pai, de alguém, chega lá, olha. Não parece não, né? A pessoa muda. O rosto da pessoa incha, né? Fica diferente depois que morre, né?
Quem é que vai dizer que não conhece o próprio filho, ou o próprio pai, ou algum parente, ou a própria mãe, ou a própria filha? Quem é que vai dizer que não conhece? E o que eu já tô falando, tu pra sempre, tu mudando o seu rosto, o despedes. Tu mudando o seu rosto, o despedes. Simula-se a morte, tem o enterro, o velório, tudo bonitinho, a família simplesmente se esquece que aquela pessoa que afinal de contas chora o luto, tem o luto, vive um momento de luto e aquela pessoa vai. E o que já tô falando assim, é uma operação de dança para proteger aquela vida, mas por acaso ele volta a viver? Aí ele fala, os seus filhos estão em honra, mas ele não sabe de nada. O filho casa, o filho tem formatura, o filho tudo acontece e ele não fica sabendo de nada. Ou ficam minguados, ou seja, passa fome, emagrece, passa mal, e ele também não fica sabendo. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Jó está falando aqui sobre um tipo de situação, expondo. Além de estar expondo o que ele estava vendo, ele estava expondo e falando com o próprio rei que aquelas pessoas não voltavam mais. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que os filhos de Jó voltaram, né? Que os filhos de Jó voltaram, eles foram vítimas de uma operação dessa. De operação não, na verdade assim, provavelmente talvez de sequestro, ao mesmo tempo pode ter sido uma operação dessa, mas eles voltaram, né? Mas assim, isso é uma coisa que eles falam claramente aqui. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Mais um outro texto que fala nesse texto, nesse assunto, né? Morreu, o seu espírito se rendeu, mas onde ele está? As pessoas deixam de procurar. A pessoa foi o enterro, quando alguém, né, sei lá, demora para chegar, ou acontece alguma situação, as pessoas ficam preocupadas. Mas quando a pessoa falece, a pessoa chora, a pessoa entra em luto, as famílias se despedem, né? As pessoas se despedem e pronto, a pessoa segue a vida dela. Só que em muitas situações, elas estão como essas pessoas aqui que Jó está expondo, né? Que mudou o rosto, pede, né? Onde está? Por que nada dá certo na vida financeira de Jó? Os céus manifestarão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele, as rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Jó, ele vive um ataque financeiro muito sério. Então, além de todos os ataques que ele estava vivendo, a vida financeira, se existe uma coisa que tira o sossego de alguém, é a vida financeira bagunçada, né? A pessoa com a vida financeira bagunçada, além de tudo, ele perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu muita coisa. E uma pessoa sem conseguir controlar suas finanças, sem conseguir fazer as contas, pagar suas contas em dia, a pessoa entra numa situação de agonia, né? Numa situação de agonia. Então, assim, o que acontece, uma das falas dos amigos de Jó, fala de Eliú, foi que meio que falando, não se enriquecerá, nem se subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra suas possessões. Ou seja, está falando para ele que ele faz uma acusação contra Jó e depois ele fala isso, que gente igual esse tipo não vai enriquecer, a fazenda, os bens, as finanças não vão dar certo. O fogo vai secar os renovos, ou seja, tem plantação, o fogo vai queimar vai secar os renovos, né? Sacudirá as uvas verdes, ou seja, passa um vento, a uva está verde, está lá a plantação de uva, que vai esperando a colheita para poder fazer, né, para vender, para fazer vinho, para fazer o que for, é renda. E aí ele fala, as uvas verdes, ou seja, antes de amadurecer, as uvas vão cair. Deixará cair a sua flor como a da oliveira, na plantação de oliva, né?
de azeitona, desculpa, na plantação de azeitona, cai a flor, ou seja, não produz a azeitona, não produz azeite. Não produzindo azeite, também mais uma renda a menos, ou seja, a flor a flor cai, as uvas caem antes de ficarem maduras, né? Fala de esterilidade, consumirá as tendas do suborno, ou seja, o fogo consumirá as tendas do suborno. Aparentemente ele está acusando o Jó de suborno, né? Então ele fala assim, se você que mexe com suborno, então também não ganha nem um centavo, não fica com nada. Nada lhe sobre para comer, pelo que a sua fazenda não será durável, sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. O que ele está falando para... Esse aqui já é outro, que é o Zofá. Que Zofá fala é que viria sobre Jó, ou supostamente sobre Jó, ou ele estava explicando o que veio sobre Jó, a mão dos miseráveis, ou seja, a mão de todas as pessoas com problemas. Uma pessoa rodeada só com pessoas com problemas não tem condições de sobreviver. Pode ser a pessoa mais rica, não tem condições de fazer tudo por todo mundo. E o que ele fala é isso, que que pessoas igual ao Jó, né, todos eles acusam Jó, de pessoas iguais a Jó, pode estar farto, mas vai estar angustiado. A mão dos miseráveis, mãos daqueles que não têm nada, não têm o que comer, não têm nada, vai contra ele. Não, nada vai sobrar para comer, nada. O que ele está falando é que gente que vivia da forma que tinha a vida que Jó tinha, da acusação que Jó recebeu, acontecia essas coisas. As finanças não davam certo, tudo que fazia não dava certo, todas as rendas seriam transportadas, ou seja, iria para outro lugar, né? Os renovos, o que plantava não nascia, fogo queimava, tudo era estéril, a flor as flores das azeitonas não chegava a crescer, então as flores caíam. Então, aí e vinha sempre gente, sempre querendo sugar, sempre querendo tirar. Então, o que ele está falando é que Jó era uma pessoa que ele merecia viver isso aí, que ele estava vivendo isso aí porque ele merecia, porque ele não era uma pessoa correta, ele não era uma pessoa boa, por isso ele estava vivendo isso aí, né? Então era o que um dos dois aqui, eu coloquei duas falas, dois amigos de Jó falando isso para ele. Jó é ridicularizado e humilhado. Ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei. E havendo eu falado, zombai. O que Jó está falando é que os amigos dele são zombadores. O que ele está falando, ele chama os amigos dele, essas falas aqui, são falas de Jó, consoladores molestos. Até quando quebrantareis a minha alma? São textos separados, tá? Eu estou lendo tudo esse junto, mas são trechos separados. Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Como, pois, me consolais em vão, pois nas vossas respostas só há falsidade. É o que Jó joga para os amigos dele. Consoladores molestos, que vocês estão me quebrantando com palavras. Nas respostas de vocês só tem falsidade. Zombem de mim. O que Jó está explicando, o que Jó está dizendo, é muito nítido. Olha só, prestem atenção. Eu perdi 10 filhos. Eu perdi 10 filhos. Vê se não há motivo para o que eu estou passando. Vê se não há motivo para o que eu estou reclamando. Pelo que eu estou falando, pelo que eu estou reclamando. Consoladores molestos. Isso serve para a gente aprender também, né, com Jó.
Quantas vezes a gente vê pessoas passando por problemas e a gente não tem respostas para aquela pessoa, para as dores daquela pessoa. E às vezes a gente fica, né, às vezes criticando, quebrando, falando, a culpa é sua do seu pecado daqui, não, a culpa é sua por causa do pecado dali, e às vezes não. E o Jó, ele é ridicularizado e humilhado pelos seus próprios amigos, consoladores molestos, que ele chama os amigos dele. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, falando sobre os amigos de Jó, tá? Mas por enquanto nós vamos parar por aqui. E aí, assim, assista aí, tá bom? Curta, compartilhe com quem você achar que está precisando. Não assistiu os primeiros, tem que assistir, ok? Para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui, necessariamente tem que assistir os vídeos anteriores, tá bom? Beijo grande e até o próximo.